Um super-homem vai para a prisão para cumprir a sua sentença. Ao saber que vai ficar lá por 8 anos, fica com tanta raiva que tira a porta e simplesmente vai embora. Esta é a história de Hancock. No fluxo do tráfego, a polícia e um grupo de criminosos estão agindo como velozes e furiosos. Quem está roncando e dormindo no banco é o nosso protagonista, Hancock. O garotinho passa e diz a ele que existe um homem mau, então ele deve se levantar imediatamente. Hancock repreende o menino ferozmente, depois coloca os seus óculos de sol legais, tira uma garrafa de vinho da caixa a seus pés e de repente vai para o céu. O furioso Hancock ainda não pegou nenhum criminoso, mas derrubou vários carros da polícia. Ele finalmente mira no alvo e então amarra no para-raios. No entanto, esse feito não é reconhecido pela cidade. Embora os criminosos tenham sido pegos, as perdas de ida e volta são estimadas em mais de 9 milhões de dólares. Na TV, as pessoas reclamam dos danos que ele causou, seja ele um super-homem ou não. Hancock está bebendo em um bar e conhece uma mulher que o admira muito, mas como ele também tem super habilidade em alguns outros aspectos, ela foge rapidamente, pois quer viver mais alguns anos. Hancock é o rei solitário. Já Ray é o gerente de uma relações públicas e não consegue fazer negócios com algumas empresas farmacêuticas. Enquanto ele faz ligações sem descanso, ele nem percebe que o seu carro para no trilho do trem. Ele tenta correr para se salvar, mas se vê preso pelo cinto de segurança. Nesse momento, Hancock vem e bate em seu capuz com calma. Antes que ele se recupere dos seus sentidos, seu carro é capotado por Hancock. O trem, que não tem tempo de frear, atinge diretamente a Hancock, que acerta um grande buraco na infeliz da locomotiva. Os containers estão uma bagunça por causa da inércia. Proprietários dos automóveis denunciam a maneira incomum de Hancock de salvar pessoas, o que não assusta só a elas, mas também danifica seriamente os veículos. Ele deveria resgatar as pessoas juntos dos seus carros. Todos amaldiçoam Hancock, dizendo que a cidade não precisa de um super-homem como ele. Ray, que finalmente saiu do carro, diz que sem Hancock ele estaria morto. Ele deveria dar as graças de qualquer maneira. Olhando para a primeira pessoa que o defendeu, Hancock está realmente comovido. E para expressar a sua gratidão a Ray, Hancock o manda de volta com seu carro. Mary é a esposa de Ray. Algo está errado quando ela vê Hancock à primeira vista. A família de 3 prepara um jantar suntuoso para Hancock, mas Mary não parece dar as boas-vindas a ele. Quando ele sai, Ray diz que é um gerente de relações públicas e que pode ajudar Hancock a reverter a sua imagem. Afinal, não ser amado não é uma coisa feliz. Hancock não parece se importar com isso, mas Ray insiste e dá a ele um cartão de visitas e ainda diz aos preconceituosos que Hancock é apenas uma pessoa comum. Mas no próximo segundo, Hancock está sendo Hancock novamente. Hancock começa o dia na solidão no dia seguinte. Olhando para o cartão de visitas de Ray, ele fica pensativo. Na verdade, ninguém quer ser querido por todos? Mas o que está feito, está feito. E para esconder a sua solidão interior, ele tem que fingir que não se importa. Ele pensa um pouco mais e muda de roupa, e vai até a porta de Ray. Mas a sua maneira de pousar ocupará os trabalhadores da manutenção de estradas. Ray está assistindo a vídeos sobre Hancock na internet. Ele descobre que está sempre fazendo algo errado, mas com boas intenções. Por exemplo, Hancock quase se incendia quando apaga o fogo. Para se acalmar, ele pega sorvete de crianças. Outro exemplo foi quando ele foi salvar uma baleia encalhada. Ele vira o barco no meio do mar. Hancock é muito solitário e se comporta mal. O que precisa fazer agora é mudar o seu círculo vicioso. Neste momento, o noticiário da TV sugere que Hancock deve ser preso. Ray de repente tem um plano. Neste caso, pode ser até melhor para Hancock permanecer na prisão. Enquanto o super-homem desaparece por um período de tempo, haverá o caos e todos, naturalmente, pensarão nele novamente. Então Hancock pede desculpas ao público, veste seu uniforme de prisão e vai para a cadeia. Sua chegada causa grande rebuliço. Todos os criminosos de lá foram pegos por ele no passado e eles o cercam. Que surpresa ver você aqui! Mas eles não percebem que se Hancock os acertasse na cabeça, o resultado mais leve seria que algum ficaria incapacitado. Esses sujeitos grandes só querem intimidá-lo com um número avassalador. No entanto, é concebível que haja explosões e gritos em um piscar de olhos. No dia seguinte, Ray visita a prisão e diz a ele que o promotor o condenou a 8 anos. Ao ouvir isso, o mal-humorado Hancock fica infeliz. Ele arranha o vidro de isolamento com os dedos, se levanta e remove o portão. Ele planeja sair com arrogância. Ray tenta o seu melhor para apaziguá-lo, dizendo que seu plano mudará definitivamente a opinião de todos sobre ele. Enquanto ele puder ficar, ele pode deixar o resto para Ray. Finalmente, Hancock decide seguir seu conselho e permanece na prisão. Ele é instruído a ser gentil ao pousar, a aprender a viver em paz com os outros, a não confrontar as pessoas em todos os lugares
e aprende a elogiar os policiais que mantêm a paz. No entanto, Hancock não pode fazer tais observações. Ele recebe um uniforme exclusivo e diz que esse uniforme significa responsabilidade. Hancock recusa desdenhosamente. Em apenas 5 dias após Hancock ter sido preso, a taxa de criminalidade urbana aumenta 30%. As pessoas ficam surpresas com a autocontenção do Hancock, mas também dizem que a polícia vai lidar com os criminosos. Gradualmente, Hancock começa a mudar. Ele voa para fora da cerca para pegar a bola de basquete. Quando todos pensam que ele escaparia da prisão, ele voa de volta sem dizer uma palavra. Ele não é tão frio como sempre nos simpósios diários. Em vez disso, com o incentivo de todos, ele começa a compartilhar informações. Hancock fica subitamente um pouco envergonhado com os aplausos das pessoas ao seu redor. 2 semanas depois, Hancock, que ainda está dormindo, recebe a notícia e o delegado vem a pedir a sua ajuda. Olhando-se no espelho, Hancock decide começar mudando sua própria imagem. Os criminosos em frente a um banco mantêm um grupo de reféns e estão fazendo o que querem. A polícia sofre pesadas perdas, mas não consegue revidar. Neste momento, uma sombra pisca no ar. Hancock está chegando. Ele finalmente veste seu uniforme especial e voa até o fim. Ele bate não em um edifício e pousa sem causar nenhum dano. Os policiais especiais estão atordoados. Depois de aprender sobre a situação na hora, Hancock finalmente faz o primeiro elogio de sua vida. Muito embaraçado, Hancock começa a caminhar em direção ao banco. E o uniforme é realmente de boa qualidade, não é destruído numa chuva de balas. Hancock de repente se torna educado. Protegido por veículos, ele obtém o consentimento de uma policial ferida e atira do fogo. Em seguida, vem o tribunal de Hancock. Em um piscar de olhos, vários criminosos desapareceram. Os ladrões tiram o capacete e não sabem o que acontece. Hancock sai em segurança com os reféns. Desta vez, por não ter causado nenhum dano, ele é elogiado por todos e todos ficam maravilhados com sua mudança. Dessa forma, Hancock se torna um ídolo nacional. Enquanto janta com Ray e sua esposa, Hancock fala sobre o seu passado. Ele parecia ter sofrido um ferimento grave e acorda em um pronto-socorro. Não demora muito para que o seu ferimento seja curado e todos os eventos anteriores sejam esquecidos. Até seu nome é dado casualmente pela enfermeira da época. Ele também diz que não vai envelhecer, mas vive sozinho no mundo e não sabe se tem família. Ele nem sabe de onde é. Mary fica em silêncio, com os olhos vermelhos, e Ray também a considera seu melhor amigo. Depois que Ray fica bêbado, Hancock de repente chama a atenção de Mary. O que acontece? No momento seguinte, Mary repentinamente muda de rosto, o pega e o joga na janela. Hancock está pasmo. Como ele poderia ser tratado assim? Ao mesmo tempo, fica encantado. No dia seguinte, Mary calmamente tira os ingredientes do café da manhã da geladeira na rua principal e diz a Ray que é tudo porque Hancock espirrou. Com apenas um sono, a casa em que eles gastaram grandes somas de dinheiro para comprar se torna uma claraboia panorâmica. Exatamente nessa hora, Hancock chega e ele não tem escolha a não ser assumir toda a responsabilidade. Enquanto Ray atende o telefone, Hancock quer saber quem é Mary. Ele esfaqueia Mary com um garfo, mas ela fica ferida e o endireita. Ele joga um rolo de massa nela, mas o rolo se quebra no chão. Mary ainda está parada. Ele tenta lutar contra ela com uma panela, mas o contato visual com Mary o assusta. Para descobrir a identidade de Mary, os dois se encontram à tarde. Na casa de Hancock, Mary admite que ela e ele são os únicos super-homens no mundo, e eles são irmão e irmã. Obviamente, Hancock não acredita, então ele voa para contar a Ray. Imortais lutam, mortais sofrem. Eles lutam do céu para a terra por todo o caminho. Onde eles vão é uma bagunça. Mais uma vez, testemunha claraboia panorâmica. Ray vê seu bom amigo e sua esposa se entrelaçando no chão. Depois de voltar para casa, Mary diz sem rodeios que ela e Hancock eram um casal e que eles se separaram há 80 anos. Mas Hancock não se lembra de tudo isso. As palavras fazem os dois grandalhões se olharem. Ray está pensando em se livrar do terceiro homem de seu casamento, mas ele próprio é o terceiro. Hancock viveu sozinho por 80 anos e foi repreendido por 80 anos. Hancock, que está extremamente deprimido, vai à loja de conveniência comprar algo e encontra o dono da loja sendo assaltado. O dono da loja pede ajuda. Depois de jogar fora um dos ladrões com uma das mãos, ele acidentalmente descobre que é ferido por uma arma de fogo e cai no chão surpreso. Logo, a notícia da lesão do Superman Hancock se espalha por todas as ruas. Mary chega ao hospital e diz a ele que enquanto eles ficarem juntos, seu superpoder desaparecerá gradualmente. Depois de um ferimento grave, Mary decide partir para evitar que Hancock morresse. Ela queria que Hancock continuasse a proteger o mundo, e ela só queria ser um ser humano em silêncio.
Os criminosos vão ao hospital por vingança. Mary fica ferida e cai no chão. Felizmente, o superpoder de Hancock não desapareceu completamente, então ele mal consegue lidar com isso. Mary é enviada para o pronto-socorro para tratamento. Hancock, que está lutando com vários bandidos, é acidentalmente esfaqueado. Hancock e Mary gritam de dor ao mesmo tempo. Cada ataque que Hancock sofre pode ser sentido por Mary, que compartilha o superpoder com ele. Hancock gradualmente se torna fisicamente fraco. Quando os ladrões tentam atirar nele, Ray aparece e a salva a tempo. O corpo de Hancock cai no sangue e o coração de Mary para de bater ao mesmo tempo. Com seu último suspiro, Hancock salta do hospital para a rua. O batimento cardíaco de Mary se recupera conforme a distância entre os dois aumenta. Então a cena muda e a família de Ray volta ao normal como antes. Hancock continua a embarcar-se numa jornada heróica solitária e a história termina aqui. Talvez este seja o melhor final. Às vezes, o melhor amor é deixar ir. Isso é tudo pelo episódio de hoje. Vejo vocês na próxima vez.